Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Já reparou como algumas coisas parecem erradas, mas mesmo assim atraem? Bonecos como o Labubu não foram feitos para serem bonitos. Eles foram feitos para incomodar e funcionam. Olhos grandes demais, sorriso torto, expressão que nunca parece feliz de verdade. Você olha e sente algo estranho. Não é medo direto, é aquela sensação de que tem algo ali que não devia estar te olhando de volta. O Ugly Kill não quer carinho, ele quer atenção. Esses bonecos parecem carregar cansaço, ironia, até um certo desprezo. Não são inocentes, não são puros. Parecem saber demais para algo que deveria ser só um brinquedo. E talvez seja por isso que as pessoas se sentem tão puxadas por eles. Porque eles lembram sentimentos que a gente tenta esconder. Frustração, raiva contida, solidão, aquele lado torto que não cabe em fotos bonitas, nem em frases motivacionais. O Labubu não sorri para agradar, ele sorri como quem sabe de algo que você não sabe. Ou como quem sabe exatamente quem você é quando ninguém está olhando. Tem algo quase infantil nisso tudo, mas não no sentido doce. É a infância estranha. A infância dos medos sem nome, dos cantos escuros do quarto, dos brinquedos que pareciam mudar de expressão à noite. O ser humano sempre foi atraído pelo que mistura opostos. O fofo como o perturbador. O familiar com o errado. Esses bonecos vivem nesse limite. E limites sempre assustam. Não é só moda, não é só tendência, é identificação. Porque no fundo, o Ugly Kill não promete conforto. Ele oferece companhia silenciosa, imperfeita, desconfortável. Talvez as pessoas não amem esses bonecos apesar de serem estranhos. Talvez amem exatamente por isso. Porque eles não fingem ser bons, não fingem ser felizes, não fingem ser normais, e no mundo onde todo mundo finge o tempo todo, isso é perturbadoramente honesto. E talvez seja por isso que você olha para eles e não consegue desviar o olhar. Se você gostou desse vídeo ou não gostou, comenta aí embaixo, ficarei muito grata. Tchau. Olá, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, dar o like, comentar e compartilhar. Agora, você lembra daquela boneca Momo? Que foi uma febre, virou meme tudo na internet e era assustadora? Então, ela sumiu? Pois é, ninguém fala muito sobre o que veio depois quando a Momo sumiu, não é mesmo? Quando os vídeos pararam, quando disseram que tudo tinha acabado, mas algumas coisas não acabam, só ficam quietas. Teve gente que jurou meses depois do auge do medo, receber uma última mensagem. Não ameaça, não desafio, só uma frase curta, enviada de um número desconhecido. Você cresceu. Quem recebeu disse que o celular estava desligado, sem internet, sem chip. Mesmo assim, a mensagem estava lá. Outros relataram algo ainda mais estranho. Não mensagens, mas falhas. O celular ligava sozinho à noite. A tela acendia por segundos, nenhuma notificação. Só a luz, como se alguém tivesse tentado chamar e desistido. Uma garota contou que sonhou com a Momo.
não como a imagem famosa, mas como uma presença, parada, observando. No sonho, a Momo não falava, só sorria daquele jeito errado, como se soubesse que não precisava dizer mais nada. O mais assustador é que essas pessoas não estavam procurando por ela, não pesquisaram, não clicaram em vídeos antigos, nada. A Momo parecia aparecer quando era esquecida. Especialistas dizem que é só o cérebro, memória, medo guardado, que a imagem marcou demais e volta em momentos de silêncio. Pode ser, mas tem um detalhe que ninguém explica direito. Por que tanta gente descreve a mesma sensação? Não pânico, não terror imediato, mas aquela impressão incômoda de estar sendo observado por algo paciente. Algo que não tem pressa, algo que sabe esperar anos. Talvez a Momo nunca tenha sido um desafio, nem um vírus, nem uma entidade. Talvez ela seja só isso, a prova de que a internet nunca esquece e que certas histórias, quando entram na cabeça das pessoas, continuam vivendo sozinhas. Por isso, se um dia seu celular acender sem motivo, se uma mensagem aparecer e desaparecer rápido demais, se você sentir vontade de conferir a tela mesmo sabendo que não tem nada, talvez não seja a Momo. Ou talvez seja exatamente assim que ela funciona agora. Em silêncio, observando, esperando que alguém pergunte se ela é real de novo. E então, você gostou dessa história? Se você gostou ou não, você pode comentar aí. Ok? Tchau. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar a história do Corpo Seco, uma lenda urbana brasileira, e já te convido a se inscrever no canal. O Corpo Seco era um homem muito ruim em vida. Ninguém lembra direito o nome dele, e isso já diz muita coisa. Ele maltratava os pais, batia, xingava, deixava passar fome. Não respeitava ninguém, nem gente, nem santo, nem Deus. Dizem que ele ria quando alguém falava de castigo ou inferno. Dizia que nada ia acontecer com ele. Viveu fazendo mal até o último dia. Quando morreu, ninguém chorou, mas o pior veio depois. Na hora do enterro, algo estranho aconteceu. A terra não aceitava o corpo, jogavam terra em cima, e no dia seguinte o caixão aparecia aberto. O corpo seco, duro, sem apodrecer, como se a morte não quisesse ele. Revoltados tentaram enterrar de novo. Nada funcionava. Então veio o castigo maior. Dizem que o céu não aceitou a alma dele, o inferno também não quis, a terra cuspiu o corpo, e assim ele ficou preso no próprio corpo, sem descanso, sem destino. O corpo seco passou a vagar por estradas, matas e vilarejos. Sempre magro demais, pele colada no osso, olhos fundos, boca torta. Não fala muito, só geme ou rosna. Ele aparece de noite. Anda curvado, os braços são longos, secos, quase arrastando no chão. Dizem que ele pula cercas fácil, sobe em telhado e se esconde em mato alto. Quem encontra o corpo seco sente um frio estranho. Dizem que ele não mata sempre, às vezes só persegue. Faz a pessoa correr até cair, até perder o fôlego, como se quisesse cansar a alma também. Em algumas histórias, ele ataca quem maltrata os pais. Em outras, qualquer um que cruza o caminho errado na hora errada. O mais assustador é que ele não é um monstro criado do nada. Ele foi gente e virou isso por causa do que fez em vida. Por isso o povo mais antigo sempre dizia: respeita teus pais, respeita quem te deu a vida, porque tem castigo que nem a morte resolve. E quando alguém vê uma sombra magra demais andando torta na estrada, ninguém vai atrás para conferir, porque pode não ser alguém perdido, pode ser o corpo seco, condenado a nunca descansar. Com o tempo, a história do corpo seco não ficou presa a um lugar só.
Ela foi andando junto com o povo. Cada cidade acabou tendo seu relato. Tem gente do interior de São Paulo que jura ter visto uma coisa magra demais. Atravessando a estrada de terra de madrugada, quando o carro se aproxima, a figura não corre, ela some como se tivesse entrado no chão. Em Minas Gerais, o povo conta que o corpo seco aparece perto de fazenda antiga, sempre perto de casa abandonada. Os cachorros latem, se escondem, choram. Ninguém vê direito, mas todo mundo sente aquele peso no ar, como se algo estivesse ali olhando. No Paraná e em Santa Catarina tem relato de gente que ouviu passos secos no telhado. De noite, não era passo pesado, era leve demais. Quando saíam para olhar, não tinha nada. Só marcas no barro, finas, tortas, como se alguém estivesse andando sem carne nos pés. Ninguém nunca diz que viu o rosto direito, só os olhos, fundos, parados, como se o corpo seco não tivesse mais nada para fazer além de observar. E sabe por que essa lenda nunca morreu? Porque ela mexe com culpa. O corpo seco não é só medo, é aviso, é história que os mais velhos contam para ensinar respeito. Respeito aos pais, respeito à família, respeito à vida. Diferente de outros monstros, ele não nasceu assim, ele virou. E isso assusta mais do que qualquer criatura inventada. Todo mundo conhece alguém que trata mal quem deveria cuidar. Todo mundo já ouviu história de ingratidão. O corpo seco vira símbolo disso. Um castigo que não acaba nem com a morte. Por isso, até hoje, quando alguém fala que viu algo estranho na estrada, o povo mais antigo fica quieto. Não ri, não duvida, porque lenda atravessa a geração, não sobrevive por acaso. Ele sobrevive porque toca no medo real. O medo de virar aquilo que a própria vida rejeita. E enquanto existe gente que esquece de onde veio, a história do corpo seco vai continuar andando por aí, seca, torta, esperando a próxima lembrança de que algumas atitudes não têm perdão. E então, você gostou da história do corpo seco? Cuidado, hein? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilha e dá um like. Até mais!